Oi, gente, eu sou o Matheus Silomar e esse é o Papo Pop aqui na Rede B, nessa temporada que está sendo um sucesso. E antes de a gente começar, se inscreve no canal, curte e compartilha aqui o nosso Papo Pop. A nossa entrevistada de hoje, ela transforma cotidiano em poesia, ancestralidade em som. Ela começou logo cedo, desde pequena, tanto na música quanto também no teatro. E a gente vai conversar muito com Natália Bellar. Seja bem-vinda, amiga! Meu amor, de Casa Nova! Coisa boa, novidades, né? Bom te ver, viu? Também, amiga, eu tô muito feliz mesmo. E assim, Casa Nova, você que já tinha ido comigo naquela época da Pop, não só da Pop, desde a RPN, amiga. É, a gente tem uma história, viu? A gente tem uma história. Amiga, e eu tava pensando, esse ano faz 8 anos de Carta Sem Destino. É verdade. Eu apresentava, era um quadro, como é que era o nome do quadro, meu Deus? Era contando histórias de música, canções, isso, era. Às vezes eu gravava em casa, gravava no celular, eu chegava, ia lá dentro do guarda-roupa, aí ficava lá dentro do guarda-roupa gravando pra mandar pra vocês. Verdade, era muito legal, era muito massa, muito verdade, foi um período muito massa. Então, Laura Luna, mandar um beijo pra Laurinha, então foi... Nossa história foi entrelaçando, né, com a sua carreira, com a minha também, e agora a gente tá aqui no Papo você lembrar Pop, disso, amiga. Viu? É de muito tempo, a amizade. Não, eu tô achando maravilhoso, assim. Eu adoro esse estúdio, né? Eu acho que é a segunda vez que eu venho aqui. E é sempre muito gostoso. É casa mesmo, né? Clima de casa. Então, eu tô muito feliz que seja aqui que você... né, tenha vindo pousar para trazer seu trabalho. Coisa boa, tô muito feliz, de verdade, amiga. E nosso primeiro quadro, que se chama Linha do Tempo. Minha gente... Tem pessoas que conhecem a sua história, você já deu várias, milhares de entrevistas, mas para as pessoas que não conhecem o seu trabalho, quem é Natália Bellar? Eita danado! Que momento ele me perguntar um negócio desse, viu? Eu acho que a gente vai passando por processos tão transitórios. Eu estava escrevendo sobre isso no início da semana, porque fiquei muito mexida com a passagem de Preta Gil. Enfim, eu falei muito sobre essa transitoriedade, sobre essas impermanências. Nós somos muito impermanentes, né? A vida é isso, a coisa da finitude e tal. Então, interessante você me perguntar isso. Eu acho que Natália Bellar é uma mulher em constante desconstrução e reconstrução. Todos os dias, o tempo todo, assim. Eu acho que eu me levanto para me desconstruir e me reconstruir. A história que o poeta fala, né? Que viver é um rasgar-se e remendar-se. Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu vivo me rasgando para me remendar. Mas tenho algumas certezas e posso dizer que sou uma mulher que descobriu o seu sentido da vida, a sua negritude, seu lugar no mundo como cantora, né, através da voz. Eu acho que isso, na realidade, norteia tudo, é o meu farol. Me ver dessa maneira, de alguma forma, me faz entender que eu estou conectada com o coração das pessoas, né, que a minha passagem por aqui não vai ser em vão, assim. Então eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o meu papel, a minha missão, e é assim que eu me defino. E o mais massa que eu pesquisando mais sobre sua vida, eu vi realmente como o cotidiano se transforma em poesia, a sua ancestralidade também se transforma em som. Como é que seus antepassados, a sua ancestralidade de seus avós, da sua mãe, do seu pai, trouxe a Natália Bellar de hoje? Esse encontro, né, com o meu passado, com a minha ancestralidade, realmente foi a arte que deu. Eu falo muito isso, assim, acho que a arte me devolveu para um lugar que o mundo, que é extremamente cruel, né, me tirou, assim. Eu fui uma adolescente, eu tive uma família de mulheres muito fortes, né, então eu acho que eu sempre fui muito matriarcal mesmo, o meu universo sempre foi muito matriarcal, mas a gente vivia escondendo quem a gente era, assim, né? Então eu cresci dentro de uma dinâmica de o cabelo dela é muito crespo, é uma menina de cabelo ruim, uma menina branca de cabelo ruim. Era isso que diziam pra mim. Do meu era cabelo pichain. Era cabelo pichain, né? Minha Maria, bombril.
Cabelo de cocô de rolinha me chamava também. Não, isso aí realmente... Nossa, amiga, porque era galego, porque o meu cabelo era galego, sabe? O cabelo bem cacheadinho. E, amiga, pra você ver em relação à ancestralidade, você sempre me viu cabelo curto, você nunca me viu cabelo grande. Cabelão. Só cabelão, mas você ele nunca fica me black, viu. né? Mas agora que eu tô deixando crescer, mas justamente pra isso, E tá belíssimo, tá belíssimo. Porque a coroa é a coroa, né? Então eu acho que, assim, essa descoberta veio através da arte mesmo, assim. Porque é ali que a gente atravessa algumas dimensões, a gente sai furando algumas bolhas, né? E a minha relação, por exemplo, com a minha avó paterna ficou muito mais pulsante. A minha avó paterna, que era uma mulher negra, retinta, né? A minha mãe é uma mulher negra, inclusive mais retinta que eu, meu pai também, assim, então... eu fui, a partir desse meu movimento artístico, que começou ali em 2004, 2005 no teatro, eu fui começando a embarcar nesses novos caminhos, assim, é como se tivesse uma virada de chave. A gente diz assim, a gente estava falando aqui, antes do programa começar, sobre a nossa vivência, as nossas vivências na igreja, né, que eu acho que são experiências importantes, né? Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano vive buscando o sentido da vida mesmo, então a religião, ela tem um pouco desse papel de dar proteção e tal, mas ao mesmo tempo a gente descobriu todos os malefícios que infelizmente a religião, que é feita por homens falhos, né, também acaba trazendo. Então eu acho que a partir do teatro, por exemplo, eu fui descobrindo que havia outro mundo, que haviam outras possibilidades, que o fato de eu ser muito emocional, a minha família dizia, essa menina é muito chorona, o fato de eu ser muito dramática, tinha um lugar que era de desejo de manifestação mesmo, que eu não sabia o que era. Eu queria me manifestar de alguma forma, eu queria me comunicar de alguma forma, que para aquelas pessoas ao meu redor talvez fosse exagerada, diferente, mas aí eu entendi que existia um outro mundo para além desse que as pessoas me enxergavam. Então eu acho que é isso, eu acho que a minha ancestralidade, todas essas descobertas que eu fiz, meu entendimento do meu cabelo como sendo a minha maior força, né, veio a partir da arte. Ô, amiga, você falou um pouquinho sobre em relação à questão de preconceitos, né? Sim. Quando é que você foi identificando essa questão do preconceito, do racismo, do machismo na sua vida? Porque desde pequenas as pessoas sofrem, as mulheres sofrem questão disso, os negros também sofrem disso, mas quando é que você sentiu, nossa, o que é isso? Tá errado, tá, né? Errado. Essa percepção de que não é você, é o outro. Matheus, eu acho que assim, a minha autoestima era baixíssima, né? E na minha adolescência, assim, eu não compreendia tanto isso. Eu vivi num lar de pessoas, como eu te falei, né, de mulheres muito fortes que tiveram que se virar muito cedo, assim. As minhas tias, a minha mãe, e ao mesmo tempo que elas sempre foram muito unidas, né, e serviam como um grande alicerce, elas também eram contaminadas por esse mundo, que sempre foi um mundo, por exemplo, a coisa do cabelo, né? Havia a ditadura dos lisos mesmo, a gente não chegava num mercado, numa loja de cosméticos para encontrar produto para cabelo cacheado, né? Então, assim, eu tinha uma autoestima naturalmente muito baixa, né? Eu acho que, mais ou menos quando eu fiz ali 12, 13 anos, que meu irmão nasceu, eu comecei a perceber, à medida que meu irmão ia crescendo e tal, eu comecei a perceber que a minha mãe, ela tinha um comportamento diferente. Assim, e que eu sei que não era por mal, tadinha. Eu acho que é isso, é muito ser produto social até também, porque né? Hoje ela é outra mulher, completamente diferente. Mas aquilo ia me incomodando. Tinha uma história de você tem que lavar sua roupa íntima. Lave suas calcinhas. Tem que lavar suas calcinhas, viu, menina? Só que ela lavava as cuecas do meu irmão. Então eu me lembro que antes mesmo de eu compreender o significado, o sentido de feminismo, eu já brigava dentro de casa, assim, que eu dizia, oxente, e a senhora tá lavando as cuecas dele? Tudo bem, eu tenho a obrigação de lavar minha roupa íntima, tá certo. Mas e por que que ele não lava dele? E outras coisinhas que eu ia percebendo, muito mais dentro do cotidiano da casa, né, das obrigações da casa e tal. Então eu acho que isso foi me despertando, só que é ruim quando a gente não tem
não tem ainda o conhecimento, vamos dizer assim, né, de realmente buscar, estudar, que foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente pós arte também na minha vida, é ruim porque a gente vai ficando revoltada. A primeira coisa, a adolescente revoltada, né, ninguém conseguia compreender por que eu era daquele jeito, assim, uma menina altamente explosiva, mas vinha muito desse lugar, primeiro dessa autoestima muito baixa, e depois do entendimento de que eu, por ser mulher, eu era considerada menor, assim, né? Mas eu acho que as coisas vão tomando sentido quando a gente vai começando a ler mais, quando a gente vai começando a entender, e ajuda muito na nossa maneira de se comportar também, que obviamente a gente tem que gritar. Eu continuo gritando até hoje, tenho 40 anos de idade e são 20 anos aí, juntando teatro com música, são 20 anos de trajetória artística e eu continuo gritando até hoje, através da minha música, das minhas posturas, daquilo que eu decido gravar. Mas aí a gente vai adquirindo outras formas, a maturidade nos traz um pouco disso também, né? É isso, eu acho que o despertar já foi ali na adolescência. Amiga, me fala um pouquinho, vamos trazer essa questão da sua parte artística, né? Como é que você foi se entendendo quanto artista e como a música e o teatro entrou na sua vida? E quais são suas memórias de cantores, de sons, memórias afetivas que você tem em relação à música? Matheus, eu sou uma confusão, assim, porque eu não tinha exemplos familiares na música, né? Eu fui realmente a primeira artista da família, assim. Mas era uma família musical demais. Eu sou filha de pais separados, mas sempre minha mãe e meu pai sempre tiveram uma relação bacana, razoável. Então eu tinha de um lado uma família muito grande, que é da minha mãe, né? Minha avó teve 12 filhos, eu tenho para mais de 30 primos. Nossa! É uma coisa assim, absurda, já lota um show. E ao contrário, né, a família do meu pai, a minha avó, meu avô tiveram só 2 filhos, meu pai e minha tia, assim. Então eram 2 dinâmicas muito totalmente diferentes, muito distantes, assim, mas ambas muito musicais, né? Então, tipo assim, minha mãe sempre foi apaixonada por MPB. Meu pai foi quem me apresentou rock nacional, por exemplo, Legião Urbana, que foi, acho que talvez a primeira banda que começou a me fazer ter consciência de classe, consciência de sociedade, entender o Brasil, né? Foi a partir especificamente de Legião Urbana. Aí a minha avó materna, que está vivíssima, vai fazer 95 anos agora em agosto, Dona Terezinha, cantava na igreja e me incentivou a cantar na igreja quando ela começou a perceber que essa menina é afinada, ela é entoada, podia cantar na igreja, né? Então, assim, a minha avó Alzira, apaixonada por todas as cantoras do rádio, eu me lembro que eu ia pra lá passar o fim de semana e eu dormia na cama com ela. Aí ela tinha um radinho de pilha que ela levava com ela e ficava ouvindo um programa chamado A Hora da Saudade, né? Então, assim, eu falo que eu sou uma confusão porque eram muitas fontes para se beber, né? Eu já falei aqui da era do rádio, eu já falei aqui de rock nacional, de MPB de maneira geral. E eu fui uma adolescente, eu sou de 84, então eu fui uma adolescente anos 90 que ouvia Backstreet Boys, querido. Eu ouvi pop demais, assim, era completamente apaixonada pelas boy bands. Eu fui uma espectadora assídua mesmo da MTV, por exemplo, né? Quando começou aquele advento ali dos videoclipes e tal. Então eu bebi de todas essas fontes aí, né? Eu acho que isso, de certa maneira, me trouxe uma percepção muito mais múltipla, que eu acho que as coisas não precisam caber em caixas, assim, né? Isso é um grande conflito hoje no mercado da música, porque a gente, apesar de tudo estar bastante misturado, existem nichos e a gente tem uma certa dificuldade de compreender qual é o nosso, principalmente quando a gente é muito plural, assim. Mas ao mesmo tempo é muito rico, porque é um pouquinho, acho que é o mosaico, né, do que eu sou. Então acho que eu comecei a perceber a partir da minha avó materna, que me incentivou a cantar na igreja. E aí, Legião Urbana, que tinha as revistinhas de cifra, e eu, tipo, 3, 4 acordes, você tocava tudo quanto é música de Legião Urbana, né? E eu comecei a aprender violão, meu pai me deu meu primeiro violão de presente, assim, então houve muito incentivo para a Natália
brincar de fazer música, né? Para o hobby, assim. Quando eu comecei a falar que ia fazer isso como ofício, aí ficou um pouquinho mais complicado. Como é que foi? Foi da adolescência para ir para a faculdade por aí? Foi, eu terminei o ensino médio, né? E aí aquele Você é aqui de João Pessoa, né? Sou aqui de João Pessoa, nasci de João Pessoa. Terminei o ensino médio e fiquei naquele conflito, na época era PSS. Aff, Maria, gente. E eu fiquei naquele conflito, preciso fazer vestibular, eu preciso entender o que é que eu quero fazer. E já muito influenciada pela música internacional, né, pela música pop que eu ouvia, apaixonada por inglês, por língua inglesa, assim, louca, alucinada. Sério, eu ficava em casa. Não tinha computador, então tinha o microsystem lá, aí botava na rádio, começava a tocar a música que eu gostava, que eu queria ouvir naquela hora ali, né? Aí eu pegava uma fita virgem, cassete, botava lá pra gravar, pra depois ficar ouvindo e escrevendo a maneira, mesmo as palavras que eu não conhecia, eu escrevia da forma como eu achava que era, da forma como se pronunciaria, vamos dizer assim, né? Eu já fazia uma fonética ali. E foi muito interessante isso porque meu primeiro vestibular foi para letras em inglês. Eu passei para letras em inglês e cursei ali, acho que os 5 períodos de letras em inglês para depois... Nossa, foi muito, amiga. Foi quase terminei. Mas assim, foi muita bagunça. A Universidade Federal estava passando por um processo muito difícil, eu peguei muitas greves na época, enfim. O direcionamento do curso começou a me incomodar bastante, aí eu resolvi fazer turismo, que foi o curso que eu realmente terminei, assim. Mas a pergunta que você me fez, que eu já fugi dela porque eu sou extremamente prolixa, foi que... A gente estava falando em relação à profissionalização, né, agora. Isso, profissionalização. Aí você perguntou quando foi que eu comecei a perceber que você... Que era missão. Tá vendo? A pessoa é uma desesperada. Eu acho que assim, na escola eu já gostava de participar de grupo de teatro. Aquilo que eu te falei, né? Eu queria me expressar de alguma forma. Não compreendia como, assim, mas aquilo me encantava de alguma maneira. E a música estava meio que paralelo, assim, né? Porque a música sempre ali, tocando violão, brincando com os meninos na hora do intervalo. Os meninos levavam violão para a hora do intervalo na escola, a gente ficava lá tocando as músicas da Malhação e tal, era aquela história, assim. Mas aí, eu acho que eu tive o primeiro baque. Quando eu fui começar a rodar com os primeiros espetáculos de teatro, que eu comecei a perceber o quão desvalorizado era, né, assim, apesar de ter sido uma coisa sem nenhuma pretensão, eu entrei para fazer teatro, comecei a estudar lá na escola de Roberto Cartacho, né, muito nesse lugar de quero aprender mais sobre isso porque isso me instiga, isso me faz bem e tal. Aí eu fiquei um pouco baqueada porque eu falei, caramba, a gente fez um espetáculo que cada um ficou com moedinhas, assim, de cachê. Moedinhas mesmo, de verdade, assim. Então, eu acho que eu tive o primeiro baque aí, né, do entendimento que a gente vai muito sonhadora, assim. Teve um momento que eu queria ser atriz da Globo, né, eu absolutamente sonhava, sim, em ser Alice Carvalho. Mas aí a gente vai tendo os primeiros baques, vai começando a compreender que o ofício do artista, ele tem outros lugares, outros caminhos, outras esferas, outras camadas, né? Mas mesmo assim, eu não quis sair, eu quis continuar fazendo teatro. E aí um amigo, eu já fazia teatro há cerca de 3 anos, mais ou menos, um amigo do teatro, Bertrand, ele disse, por que você não começa a cantar na noite? A gente tem você como a nossa cantora, você toca violão nos luaus com a gente e tal, começa a tocar na noite. Aí aquela coisa de um indica pra cá, outro indica pra lá, em 2007 eu comecei a tocar na noite. Mas você já tinha terminado a faculdade ou foi no período da faculdade? Foi no período de menino, eu entrei pra turismo, fiz a reopção pra turismo, né? E aí foi um período pesado, porque eu trabalhava, tinha um emprego formal, isso aí não tinha como abrir mão. Ai, meu querido, eu trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei em imobiliária, trabalhei como recepcionista de hotel, trabalhei no Hotel Xênios, fui recepcionista do Hotel Xênios. E acho que o último emprego formal, eu fui estagiária do Sebrae, né? Já na época que eu estava no meio do curso de turismo, eu estagiei 2 anos no Sebrae, pelo curso, né?
trabalhei no colégio, no extinto colégio Gel, que era Gel Praia, lá no... Enfim, trabalhei em várias empresas, então eu fazia tudo junto, assim. Era um período difícil, porque segunda a sexta, universidade, trabalho e universidade, né? E pelo menos sexta e sábado eu cantava na noite. Nossa. Então era muita ralação, assim, o rolê era pesado. Mas cada vez mais aquilo ia me puxando, me envolvendo, e eu comecei a tocar em shoppings, né? Eu realmente assumi o lance de fazer 3 horas de música, voz e violão, que era pesado pra caramba. Mas acho que foi uma grande escola também pra mim. Foram 7 anos, assim, nesse mundo, né? Até que eu disse, eu quero fazer só isso. Menina, minha mãe enlouqueceu. Minha mãe disse, menina, pelo amor de Deus, eu tava o quê? Tava no meio da faculdade, mas eu entendia que o curso de turismo era muito mais realização pessoal, aprendizado como pessoa, como ser humano, do que especificamente trabalhar na área. Eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com música e não teve quem tirasse mais, assim. Então, a preocupação dela, né, dela e do meu pai era exatamente isso, é uma coisa que não tem consistência e tal, então sempre há aquele conselho, tenha uma segunda opção ali. Tem uma segunda opção ali. Então, terminei o curso de turismo, digo, pronto, é a minha segunda opção, né? Mas eu fui sendo chamada o tempo inteiro para essa missão. Acho que em 2012, 2013, eu disse, não quero mais tocar em barzinho, assim, fazer o lance dos covers, eu quero fazer música autoral. Aí eu fui atrás do povo todo, da música. Que foi quando você conheceu, basicamente assim, se aproximou em relação a Valdonato e tudo mais, né? Eu e Val, a gente se conheceu na época do barzinho, exatamente. A gente tocava num barzinho, aqui tinha a Boate Vogue, né? Que era lá no centro. E o esquenta pra Boate Vogue era o Ousadia, ficava na esquina ali, em frente à padaria Flor das Neves, ali no centro histórico. E era massa, porque... eu conheci muita gente nessa época. Juliana Almeida, que até hoje é uma cantora maravilhosa que faz barzinho, né? Aí conheci Val cantava já muita coisa de Cássia Eller. Ela era a nossa Cássia Eller paraibana, assim. Então, e aí a gente foi também se entrelaçando. Eu nem sabia que ela fazia música autoral. Depois é que eu vim ficar sabendo, né? O trabalho dela autoral estava em construção ali. A gente tá mais ou menos daquele momento. Então, depois de Val, eu conheci o Easter, foi também um dos primeiros artistas que eu me conectei, né? Que já trabalhava com música autoral. Aí depois veio o Titá, né? De Titá... Que virou seu irmão, né? Basicamente. Titá virou o siamês, né? A gente fica brincando que é gêmeo siamês, assim. E é muito louco isso, porque realmente eu não cresci ouvindo música da Paraíba, a música produzida aqui. Porque, amiga, a gente não é ensinado desde a escola a ouvir música paraibana. Eu só vim entender sobre música paraibana quando eu comecei de 2013, 2014, no curso de jornalismo, a andar com vocês, a entender do cenário, porque a gente não é ensinado. É uma virada de chave, porque antes era só música internacional, Mariah, enfim, MPB nacional, mas eu não tinha tanto. Aí tem essa virada, tem essa virada. Em 2014. Exatamente. Foi mais ou menos o mesmo período, né? Que eu comecei a me conectar com essa galera. E aí eu conheci quem veio antes, né? Foi quando eu conheci a Adeildo Vieira. Eu tenho até hoje esse CD de Adeildo Vieira, que é o Diário de Bordo, que foi muito potente para mim, ouvir aquilo, né? Tem um amigo da época, quando eu fazia teatro, um amigo que é artista plástico, Sandoval Fagundes. Sandoval, sim, conheço. Foi ele que me apresentou Cátia de França. Nossa. A gente ia pra casa dele, né? Ficávamos lá ouvindo música. A primeira vez que eu escutei Antoninha me leva. Gente, que voz, que coisa interessante, porque ela tem uma voz que ao mesmo tempo que incomoda a gente, ela encanta a gente, ela chama, parece um imã, assim. Então eu fui aprendendo mais sobre a Paraíba, culturalmente, musicalmente, né? A partir desses anos aí, 2013, 2014 para frente. Os movimentos Jaguaribe Carne, Pedro Osmar, Paulo Ró, né? O Music Club, é tanta coisa, né? Tem muita história. E vamos falar um pouquinho como é que foi essa transição para você fazer seu trabalho autoral e o seu primeiro CD. Enquanto como é que foi esse período dessa construção?
Eu já gostava muito de escrever, assim, sempre fui muito da leitura e da escrita, mas eu não tinha muito entendimento de que aqui poderia ser compositora, né? Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Tinha um projeto chamado Iaras, que Valdonato encabeçava, que era exatamente para dar visibilidade a mulheres compositoras, né? E ela falava muito sobre isso, sobre a vergonha da gente, né? Enquanto mulheres, autoras, a vergonha que a gente sentia mesmo de mostrar nossas coisas. A gente ficava muito em segundo plano. Num Brasil de grandes intérpretes, graças a Deus, que bom, né? Mas às vezes faltava espaço e credibilidade mesmo, as pessoas olharem com um olhar de isso aqui é bom. Existiam poucas compositoras de referência, como Cássia, por exemplo, né? Mas aí eu comecei a entender que pelo menos cantar as coisas daqui eu queria. Para eu aprender como era esse ofício de ser autora, eu queria passar por esse processo de ser. Eu já tinha passado tantos anos fazendo isso, sendo intérprete de músicas consagradas, eu queria ser intérprete de músicas desconhecidas daqui, né? Então foi nesse processo que eu falei, eu preciso de um álbum. Para eu subir esse degrau, para mim era um degrau, realmente era um renascer como artista. Para mim, um trabalho autoral, o primeiro álbum da gente é um nascer de novo mesmo, assim. Então eu fui me conectando cada vez mais com os compositores, né? Tive essa relação muito massa com o Titá, com a família Limeira, de modo geral. Chico, Guga, que são dois queridos na minha vida, né? Nesse meio tempo aí conheci Dione Lima, que trabalha comigo até hoje menos porque ela tem uma bebezinha em casa, mas ela me apresentou alguns compositores de fora da Paraíba, como Juru Viara, que é o compositor de Entranhada, né? Então a partir daí eu fui montando esse time que eu admirava demais, né? A canetada desses caras, desses colegas, desses amigos. Ao mesmo tempo fui começando a me arriscar, então foi assim que foi nascendo o Catavento. Foram 2 anos nesse processo de imersão, de entendimento do que era. Eu queria um álbum que fosse um álbum de música brasileira, falado, cantado, do meu jeito, com o meu sotaque, com a poesia que é típica daqui, dessas pessoas que foram criadas aqui, assim como eu, né? Mas era um disco de MPB. E aí tem 2 parcerias, inclusive, nesse álbum. Tem a música Namorada, que foi a minha primeira parceria com o Guga Limeira, e a canção Samba Canção, que é uma parceria com o Tino. Na época ele era cantor do Flotilha em Alta Terra. Gente, Flotilha em Alta Terra, por favor, Flotilha, voltem, gente. Faz uma falta danada. Nossa, e foi trilha sonora do Carta Sem Destino também. Nossa, com Entre Laços, era incrível. Absurdo. Por favor, gente, vamos voltar, que eu sou muito fã. Até hoje eu escuto Flotilha. Maravilhosa, pois é. Escuto. Então, eu fui me descobrindo também ali, né? Um novo revelar para mim como compositora. Eu olhei para essa turma e falei, cara, eu quero ser amigo de vocês, como diz a Nabi, eu quero andar com vocês no recreio. Deu certo. Ai, nossa, a gente tem tanta história, mas a gente vai para um breve intervalo comercial, mas antes do intervalo, gente, segue a gente, segue aqui a Rede B também, um Papo Pop, aqui tá nas nossas redes sociais, e também o nosso portal papopopcast.com.br. A gente vai para o intervalo comercial e já volta já. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação.
a você. Aqui você acompanha a cobertura dos melhores eventos, viagens encantadoras, encanta visitantes de todo mundo, polêmicas, não tenho o que falar não, respeito vale acima de qualquer coisa, e muito mais. O trio mais divertido da TV te espera no Ego Time, toda terça, 8 da noite, na Rede BTV. Rede BTV, atual e singular. O Papo Pop já está de volta, lembrando para você se inscrever, curtir, comentar o Papo Pop aqui na Rede B. A gente está entrevistando essa artista maravilhosa, Natália Bellar. Ah, é um papo de comadre, né, amiga? A gente sempre fala que é um papo de comadre aqui. Sempre. Amiga, tem um quadro chamado Me Indica Aí. Aí você olha aqui para a câmera 3, você vai indicar, você pode indicar filme, música, artista, o que você quiser indicar, indica aqui pra gente. Maravilha, olha, tem uma indicação. Posso fazer mais de uma, né? Ó, amiga, o espaço é seu. Você indica aí, ó, só vai. A pessoa, gente, como artista a gente dificilmente tira férias, né? Mas eu sou arte educadora também, sou professora de técnica vocal e tô no período de férias escolares. Então, a pessoa tá com tempo de assistir muita coisa no streaming. E eu, recentemente, me apaixonei pelo novo documentário de Petra Costa, que é Apocalipse nos Trópicos. Então eu indico verdadeiramente que vocês assistam. A gente falou um pouquinho sobre religião e tal, sobre os poderes positivos e negativos, né, que tem na vida, na sociedade, na política. Petra já é conhecidíssima, teve Democracia em Vertigem antes, né, ali acho que 2018, 2019, ela foi indicada ao Oscar de melhor documentário longa. Então indico muito, tá na Netflix. Eu acho que vai ser uma bomba na cabeça de vocês. E a outra indicação é a tal da novela Guerreiros do Sol. Menino, Mãe assistiu, tu acredita? Mãe assistiu, adorou. Fazia tempo que eu não ficava tão viciada. Eu não gosto muito de coisas que tem muita carnificina, não. Mas é porque tem uma história tão bonita. E é uma história, eu me vejo muito assim nas ideias, é muito atual, né, assim, tá falando, tem essa inspiração da coisa do cangaço, desses dois personagens fortes que foram Maria Bonita e Lampião, né, que estão ali nas figuras de Josué e Rosa, mas para além, assim, tem um olhar para o futuro, mesmo falando daquela década de tanta desigualdade, de tanto preconceito. Então eu super indico, que eu acho que é uma super aula, assim, de sociedade. Nossa, eu já estou anotando aqui que eu quero assistir. A gente também tem um outro quadro que é chamado Por Trás do Pop. Amiga, Por Trás do Pop, a gente quer falar algum desafio, mas também assim, o que teve alguma história de bastidor. E uma história de bastidor que eu queria saber muito era em relação ao The Voice, como é que foi. Quando eu vi, gente, toda vez eu choro, contigo, com Grazi, sabe? Deus. Quando eu vi, assim, meu Deus, e a gente faz torcida e tudo louco, mais. Né? É muito louco. E é muito louco quando a gente vê artistas que são aqui da terra e quando são seus amigos. É uma loucura, amiga. Foi assim. Me conta como é que foi esse processo, porque assim, muitos artistas daqui, né, vêm se preparando vários anos tentando o The Voice, né? Mas me fala como é que foi os bastidores e como foi o pós-The Voice. O The Voice não era um objetivo para mim como artista, né? Quando o programa surgiu, realmente foi uma grande novidade, então eu rapidamente me conectei, assisti a primeira edição, torci por Ellen Oléria, né, que foi a primeira vencedora, achava ela fantástica, cheia de representatividade ali, né, uma mulher preta, LGBT, e colocando a voz dela para jogo. Mas depois eu fui me desinteressando um pouco, porque eu achava o programa, obviamente ele vem de outro lugar, né, The Voice, então eu achava o programa muito, nada brasileiro, assim. Aí eu não me interessava. Eu acho que Lucy, acho que foi 2014, 2015, não me recordo, mas a passagem dela pelo The Voice
pelo menos para mim como cantora nordestina, né, aqui da Paraíba, realmente trouxe um outro olhar. A gente viu novas possibilidades. Mas eu te confesso que eu olhava e dizia, eu acho que não rola pra mim, eu não sei, eu não tenho esse tipo de... Eu não sei, eu acho que não rola, na minha cabeça não rolava. Eu não ia passar, né? Mas as pessoas ficavam me cobrando muito. Aí eu digo, tá bom, vou me inscrever. Fiz a inscrição em 2016, cheguei aí lá pra Fortaleza pra fazer seletiva regional e tal, passei por entrevista, aquela coisa toda, ficou assim no quase, aí não rolou. Em 2017 eu falei, deixa isso pra lá. Não era pra ser, não foi. Mas a Globo, ela tem, você pode entrar no programa de diversas formas. Você tem que passar por todas as etapas, mas muitas vezes você não precisa fazer aquela inscrição lá no computador, no site, né? Então, nesse caso, estava eu numa reunião, na época o Fábio Veloso trabalhava comigo, a gente estava numa reunião, e aí o telefone toca, e era da TV Cabo Branco, né? E Natália, então, a gente está indicando alguns nomes aqui para o The Voice. Você tem interesse, assim, eu estava querendo indicar seu nome, tem algumas cantoras aqui que a gente já colocou e tal. Aí eu falei, tá, indica. A Globo Nacional sai fazendo essa curadoria. Então, acho que semanas depois eu recebi um contato por e-mail, já dizendo que eu fui selecionada para as seletivas regionais, que seriam em Recife. Aí foi uma loucura, porque eu estava em São Paulo, eu tinha ido ver a virada cultural lá em São Paulo. Aí eu tive que reorganizar a coisa de voo para passar por Recife. Enfim, foi muito louco, mas super valeu a pena, porque fiz as seletivas regionais, aí depois entraram em contato comigo, você foi selecionada, você vai... Quando a gente vai para o Rio, né? Primeira vez que a gente vai para assinar contrato, tudo, a gente não tem certeza de nada ainda. A Globo, ela trabalha com um grupo enorme, né? Ela escolhe ali várias pessoas, por exemplo, acho que são 12 artistas por jurado. São 4 jurados, 12 artistas por jurados. Mas vão 80, 90 pessoas para lá, né? E para desses 80, 90, alguns realmente serem selecionados para as seletivas regionais. São muitas incertezas. Então, assim, a primeira coisa que você se depara é chegar e perceber que é muito... É um processo muito nebuloso, assim. Você não sabe de nada, você não tem certeza de nada. É tudo muito grande, né? Porque realmente a maior emissora do país, acho que vale muito a experiência por isso, de você entender como funciona a dinâmica de bastidor, para ela ser o que ela é, né? E é realmente fantástico, assim, uma equipe gigante, tudo muito estruturado, a gente é muito bem recebido. Mas enfim, eram muitas incertezas. De toda maneira, voltei, aí fui de novo com a minha mãe para participar das audições às cegas. Eu digo, bom, eu só acredito vendo, né? Foi assim na minha vida. E aí acabei entrando, passei, a vivência, tudo muda. Eu nunca tinha precisado, por exemplo, de alguém para mexer no meu Instagram. E essa foi a ocasião, né? Na época, meu primo Gabriel fazia relações públicas e empolgadíssimo, enlouquecido, prima maravilhosa, eu mexo, eu fico com o seu Instagram, eu vou tomar conta do seu Instagram. Então, eu voltei para João Pessoa, assim, louca, encantada. É um negócio muito grande, a gente não tem ideia, assim. E tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, a gente não vai sozinho nunca, né? E eu, de uma família grande dessa, que todo mundo tem, hoje mais do que nunca, todo mundo apoia tanto, todo mundo quer tanto que dê certo, né? E não mais por esse olhar meramente bobo do sucesso, dos holofotes. Do glamour, né? Do glamour, mas dentro de um lugar de viver com dignidade daquilo que se quer, né? Então a minha família, ela é muito mais consciente hoje. Nessa época, é uma loucura. Então eu levava todo mundo junto comigo. Eu tinha essa responsabilidade, assim, quando eu voltei, que eu vi todo mundo no aeroporto me esperando, assim, a forma como a gente é visto pela própria cidade, né, pelos veículos da cidade, pelas casas, pela imprensa, tudo vira outra coisa, assim. E é muito forte essa experiência. Eu não tenho frustração do The Voice. Apesar de ter ficado pouco tempo no programa, eu acho que eu fiz uma grandíssima família.
Eu fiquei no mesmo time que JP, a gente conversava muito, a gente trocava muita ideia, né? E toda vez, inclusive agora no final do ano, em novembro, dezembro, eu fui para o Rio para participar do Multishow, que eu faço parte da Academia do Prêmio, e a gente se encontrou, ele me viu de longe, Bela. Então, tipo assim, eu fico dizendo que eu tenho família no Brasil todo. Bruna Pontes, por exemplo, é uma cantora que ela não entrou, a cadeira não virou para ela, mas ela virou uma grande parceira, mora no sul do país. Tiago Velame, que é de lá de Salvador, Gabi Ferruz, de lá de Salvador também, assim, eu digo, tô ótimo, porque eu tenho cama em todo lugar, em todo lugar. Eu acho que é isso, o maior legado do programa, o The Voice é mais uma novela. A Globo é especialista em fazer novela. O The Voice é mais uma novela, que conta histórias pré-estabelecidas. Só que não lida com atores profissionais, né? Lida com vidas, sonhos, assim. Então, eu acho que foi muito importante vivenciar isso. Me cresceu muito, assim, como pessoa. Amiga, nessa vivência de você ter ido pra Globo, como é que foi? Deu essa virada, deu, né, uma levantada para você, principalmente aqui não só, mas no Brasil também. Você também é uma das juradas também do Prêmio Multishow também. Uhum. Como é que foi essa vivência do pós-reality, né? Porque assim, abre portas, né? Mas também a gente gera expectativas também. Mas como é que foi que você lidou com o pós-reality? Ônus e bônus, assim, né? Parcerias foram chegando aos montes, né? Assim como pessoas interessadas em administrar a carreira, nem sempre boas pessoas. Mas assim, eu acho que pelas parcerias, por exemplo, outro dia eu estava até conversando com a Anabi sobre isso, a doutora Thaís, da Odonto Galerie, que é minha dentista desde essa época, né? A Vivaz Comunicação fazia assessoria comigo, mandar um beijo pra Andréia, nossa. E eu entrei nesse universo que pra mim era muito novo, assim. Eu nunca fui muito... nunca tive uma habilidade muito grande. Eu acho que eu sou até uma pessoa comunicativa, mas quando se trata de rede social, até hoje, as meninas que trabalham comigo, Luísa e Anabi, pegam no meu pé, porque eu sempre fui muito chata com isso, assim, enfim. E eu tive que aprender um pouquinho a brincar de ser blogueira, né? Porque é uma marca de óculos aqui. Eu me lembro que uma marca de óculos começou a me patrocinar. Menina, eu ganhei tanto óculos, era maravilhoso. E aí uma marca de roupa ali, a minha dentista, né, doutora Thaís, que até hoje virou mais do que uma dentista, é uma parceira, assim, uma amiga. Eu posso dizer que é uma amiga, uma pessoa de um coração enorme. Era muita coisa que vinha chegando e para você administrar isso, entender qual é o seu lugar nisso tudo, assim. Então foi um processo muito desafiador, primeiro para não deixar a coisa enlouquecer, subir a cabeça demais, né, que é perigoso, mas eu acho que realmente me posicionou de forma diferente, sabe? Me posicionou de forma diferente. As pessoas me perguntam se foi o The Voice o momento mais marcante da minha carreira. Eu digo que não exatamente, acho que foi um grande momento, realmente, mas o momento mais marcante da minha carreira, e aí é que tá, eu acho que o meu coração estava tão voltado para entender o que era a minha terra, o que eu já estava nesse processo dessa descoberta, né, do lugar de pertencimento a essa cidade que é tão múltipla musicalmente. Eu acho que eu estava tão focada nisso que para mim, quando me convidaram pós The Voice, que foi uma coisa bem pancada também, para cantar com a Orquestra Sinfônica no Teatro Pedra do Reino, no aniversário da cidade, ali eu vi que alguma coisa muito grande estava acontecendo comigo, assim. E foi aqui, não foi lá fora, porque a gente sonha o tempo todo com isso, valorizem a gente aqui, né? Por favor, paguem nosso ingresso aqui, assim. Então, eu acho que isso foi muito grandioso. Apesar da gente atrair muitos olhares, bons e ruins, eu acho que eu consegui me apegar legal aos bons olhares, às boas parcerias, às boas pessoas, assim. Então, sem arrependimento nenhum, acho que é uma experiência para se viver. Amiga, esse processo de pertencimento eu venho construindo desde esse período também. Eu acho que nossas histórias também
são complementares, né? Porque se conectam, porque às vezes a gente olha tudo que é um síndrome mesmo de vira-lata que a gente tem, que a gente só vai se dando conta quando a gente vai ficando amadurecendo e vai entendendo e quando a gente vai lá para São Paulo, a gente vai para o Rio e tudo mais. Existe esse, nossa, olha que tudo aqui, as coisas. Mas quando a gente volta para casa, volta para os seus, tem uma sensação diferente. Eu acho que é por isso que na Pedra do Reino, quando você viu a Pedra do Reino lotada, né, e com os seus, dizendo, eu consegui. E como foi simbólico, porque foi um concerto que Kátia de França estava cantando também, né? Ela como uma grande atração ali. Eu me lembro que a matéria que André Luiz Maia, amigo do meu coração, fez, falava muito sobre isso, sobre esse encontro de gerações, né? Kátia já com uma carreira longeva e eu ali despertando, renascendo. Já tinha vindo desse movimento de barzinho por anos, mas é como eu te digo, assim, a gente passa a existir de uma outra maneira, né, artisticamente. Então foi muito, muito forte, conhecê-la, né, poder segurar a mão dela, agradecer pelo legado dela. Tivemos vários outros encontros depois, posteriormente, mas esse nunca vai sair da minha cabeça. Mas assim, tem várias histórias que eu quero trazer para cá, mas em relação a Kátia de França, como é importante esse trabalho que atuou para a tua comunicação criativa com Dina, né, que vem fazendo em honrar a carreira de Kátia, né? Então a gente vê Kátia de França sendo indicada lá para o Grammy Latino. Eu particularmente eu chorei muito em relação a isso, porque foi uma vitória nossa e muitas pessoas infelizmente ainda não conhecem como Kátia como compositora, mas não conhecem o trabalho de Kátia como cantora. Isso pra mim, isso dói meu coração quando eu vejo que pessoas daqui da nossa terra ainda não têm acesso a ela. Por mais que a gente tenha plataformas de streaming, a gente tem acesso, mas quando ela foi lá pro Grammy, assim, nossa, está sendo honrado a história dela, né? Mais de 70 anos de idade, pra você ver como não existe, o tempo é só um detalhe mesmo, né? Eu acho que para a Kátia, o processo organizacional, assim, a gente ter uma equipe ou uma pessoa que seja, que nos ajude a organizar as coisas, porque a artista, isso não é clichê não, é verdade, a gente é meio caótico. E assim, eu acho que é super importante, o trabalho que vem sendo feito com ela é super importante mesmo, você falou bem de valorização. E ela também entrou num entendimento da potência dela. Eu acho que a gente se encontrou, a última vez que eu a vi pessoalmente foi no início do ano, no pré-carnaval lá em Olinda. Eu fui assistir, cantar com o maestro Spock. Essa noite estava florida, inclusive estava Juliana Linhares, estava Josiara, Flaira Ferro, uma turma maravilhosa por lá, Martins estava por lá também. E aí ela apareceu de surpresa, né? Nem chegou a cantar nem nada, ficou só lá nos bastidores, no camarim, a gente se encontrou. E aí ela disse, menina, segurou minha mão. Matheus, você veja, a mulher foi indicada ao Grammy, que eu acho que é o prêmio, realmente é o prêmio máximo, uma indicação que seja, ser mencionada já é muito grandioso, né? Para a música é o prêmio máximo, assim. E aí ela disse, aí eu falei, poxa, quanto tempo que eu não lhe via, né, assim, pessoalmente, de lhe abraçar. Ela disse, pois aconteceu tanta coisa. Não tem vaidade, assim, sabe? Você não faz ideia, menina, aconteceu tanta coisa. Mas assim, só aprendo. E que bom, assim, ela me inspira, porque é muito fácil a gente querer desistir. Não é, Matheus? É isso que eu ia falar contigo, amiga. Muitas vezes, a gente tem aquela força, aquela garra de conseguir, mas muitas vezes a gente pensa em desistir. Teve pontos na sua carreira que você disse, nossa, gente, tá difícil, não dá. Muitos. Recentemente, eu sou a maior chorona da face da terra com isso, assim, porque a gente viveu um processo de muito terror, que foi o processo da pandemia,
Junto eu com acho o que processo político também. Exato. Nossa, um inferno na Terra, aquilo dali. Então a gente passou por isso e, obviamente, ninguém voltou igual, né? Foi assim, foi um rio que passou em minha vida. Demais, foi muito pesado. Então eu acho que obviamente existe o antes e o depois da pandemia. Então eu percebo que depois da pandemia o mercado pipocou, né? Muitas coisas novas surgindo, artistas novos, a forma de ver a arte mudou. Acho que durante o processo de pandemia a arte salvou muita gente, né? A música, as lives, foi muito importante, ao mesmo tempo que foi extremamente massacrada, pisoteada e desrespeitada, né? Como missão, como ofício, sobretudo de transformação social. Mas assim, quando a gente volta, a sensação que eu tive é que a gente ficou isolado, fomos obrigados, obviamente, a ficar isolados. E quando a gente volta, a gente meio que continuou isolado, porque todo mundo estava correndo sozinho para tentar salvar o tempo perdido. Então, assim, tudo ficou muito voraz, né? A coisa da concorrência, os editais, meu Deus do céu, hoje em dia a concorrência nos editais equivale a muito mais do que concurso público, assim, é muita gente correndo atrás de meios de sobreviver com a sua arte, de viabilizar a sua arte. Então eu acho que muita gente desistiu, né, e continua sendo um cenário bastante confuso, é um cenário que você pensa que nossa, a gente está indo por esse caminho aqui, tá ótimo, tá maravilhoso, aí depois você começa a perceber que ele faz isso, aí viram mais 10 caminhos e você, e agora? Peraí. Muitos artistas mudando completamente a sua personalidade. Eu não tenho absolutamente nada contra mutações, eu acho que a gente é mutável, mas eu sei que tem muita gente fazendo isso sem ser de verdade, para buscar o like, para buscar os plays. No final das contas, todo mundo está querendo sobreviver, né? Eu não quero não tem por que eu ficar criticando ninguém. Mas é isso que eu estou te dizendo. Eu acho que tudo ficou muito mais cruel, eu acho. Eu não sei, eu tenho essa sensação. Como uma artista que passou por várias etapas, inclusive vivenciou um dos momentos mais floridos da música da Paraíba, que foi 2019, 18, 19, a gente estava assim, ó. A cena musical paraibana estava crescendo. Nossa! Muito, amiga, muito. Uma coletividade, uma consciência. Todo mundo se juntando, os artistas se juntando. Era tipo assim, nossa, eu disse, quando eu via 18 e 19, assim, é agora. O que era a Bodega Arte e Café? Gente do céu, a Bodega era incrível. O santuário da música da Paraíba. Então você vê, todo mundo foi obrigado a ficar isolado, se juntando à distância, se juntando sem se juntar, né? Assim, como eu falo na música, os nossos olhos viraram tela mesmo, né? Olhos de tela, assim. E aí depois a gente volta e todo mundo, e agora eu tenho que correr, agora sabe, aquela coisa do chutei o balde. Nossa. Então foi muito difícil e ainda é. Eu acho que a gente está passando ainda por um processo bastante complexo, assim, nas artes. Eu fico muito feliz porque existe uma visibilidade que começou a ser dada para determinados nichos que eram muito apagados mesmo, que havia um apagamento real, assim. Então, enfim, ônus e bônus, como tudo nessa vida, tudo, né? na vida, né? Amiga, a gente já está finalizando basicamente o programa, a gente tem mais 2 quadros, mas são bem mais rápidos. Certo. Amiga, a gente vai olhar para a câmera 3, tem um papo de elevador. O que é o papo de elevador, amigo? Você tem 30 segundos para se vender. Você olha para aquela câmera e fala, sou Natália Bellar, e dá teu nome na câmera 3. Papo de elevador. Então, tá bom. Oi, eu sou Natália Bellar. Eu sei, a minha voz é sexy mesmo. Você precisa escutar essa voz cantando, meu amor. Não perca tempo. Acesse @Natália Bellar.
Não, nem 30 segundos, arrasou muito! 20 segundos aqui no ponto, arrasou muito, amiga, eu amei. Menina, isso é pra quem trabalha em TV, pra quem trabalha em rádio, tem esse caso de filho do tempo, eu amei. Amiga, ó, tem tantas coisas pra gente conversar, inclusive falar do seu novo trabalho, mas o tempo é bem curtinho. Mas eu quero lembrar pra vocês que a gente fez uma matéria incrível com Natália Bellar, do novo álbum dela, no papopopcast.com.br. A matéria tá incrível, lá tá as redes sociais de Natália, lá tá tudo bem bonitinho. Eu acho que eu tô muito feliz da gente ter o portal Papo Pop e de trazer o Papo Pop para vocês, para dar visibilidade também pros artistas e contar de fato a história do artista. Então eu tô muito feliz, amiga, de verdade. Também. Obrigado por tudo, né? Mais sucesso. Você sabe que precisando tá por aqui, amiga. Tamo Vamos olhar de novo pra você câmera também. 3. E eu quero saber uma frase motivacional que você tem, algum mantra, algo que você leve para sua vida. Passei por várias, né? Mas uma que está me acompanhando, como eu falei desde o início da semana, é dance com a vida. Dance consciente de que viver é dançar com as impermanências. Mas dance. É isso, amiga. Amiga, obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, meu amor. E você vai ficar agora com Natália Bellar, com o nosso Pop Session no próximo bloco, que ela vai trazer as músicas novas e vai trazer o melhor da nossa música paraibana. E já já a gente volta com o Papo Pop. Aqui você acompanha a cobertura dos melhores eventos, viagens encantadoras, Encanta visitantes de todo mundo. polêmicas Não tenho o que falar não. Respeito vale acima de qualquer coisa. e muito mais. O trio mais divertido da TV te espera no Ego Time, toda terça, 8 da noite, na Rede BTV. Rede BTV, atual e singular. Esse teu riso solto me molha, me acende por dentro. Esqueço o livro na cabeceira e vou correndo escrever histórias nas linhas da palma da tua mão. Nas linhas da palma da tua mão. De vez em quando converso contigo sobre o avesso de mim, aquele lado escondido que me abraça pra dormir. Por um encanto aconteceu do meu canto encontrar em você morada. Não nasci pronta, mas pago a conta que tiver pra pagar. É o que confere sentido ao abismo de existir. Como uma onda, sinto você me surfando, eu vou te transformar em praia. Mais de 1000 agulhas em meus olhos de vulcão. Sei que tarde às vezes falho, mas hoje não. Mais de 1000 agulhas em meus olhos de vulcão. Sei que tarde às vezes falho, mas hoje não. Mas hoje não, hoje eu não falho não. Hoje eu tô no Papo Pop, eu não falho não. Eu não falho em nada não, 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 não. De vez em quando me abro contigo sobre o avesso de mim, aquele lado escondido que me abraça pra dormir. Por um encanto aconteceu do meu canto encontrar em você morada. Mais de 1000 agulhas em meus olhos de vulcão. Sei que tarde às vezes falho, mas hoje não.
mais de 1000 agulhas em meus olhos de vulcão. Sei que tarde às vezes falho, mas hoje não. Hoje eu não falho, não, 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 não. Hoje eu não falho, não, não, não. Hoje não, 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 não. Hoje não. No meio de tantos desejos, uma cerveja, uma rede e você. Uma cerveja, uma rede e você são urgências. O resto na fila de espera do lado de fora. Uma cerveja, uma rede, você quero agora. Uma cerveja, uma rede e você. No meio de tantos desejos, uma cerveja, uma rede e você. Uma cerveja, uma rede e você são urgências. O resto na fila de espera do lado de fora. Uma cerveja, uma rede e você quero agora. Uma cerveja, uma rede e você. Meu corpo, templo vivo, na retina do espelho livre, tempera e atura os nós do pensamento alheio. Na pele crua prece, na carne quente tece a teia dos novos tempos, de tigresas que devoram leões. Meu corpo guia, espreita, espia as cores desbotadas do mundo, espera e adula os medos desse tempo incerto. Na pele crua prece, na carne quente tece a teia dos novos tempos, de tigresas que devoram leões. Minha voz magia, por ofício canta, pela sina de ser pássaro voa, pra não envelhecer sonha. Na pele crua prece, na carne quente tece. Na pele crua prece, na carne quente tece. Na pele crua prece, na carne quente tece a teia dos novos tempos.